Olá, estamos chegando. Veja no Maranhão no Campo de hoje. A AGED, Agência de Defesa Agropecuária do Maranhão, intensifica medidas de prevenção sobre a gripe aviária. Colheita do feijão no município de São José de Ribamar mobiliza agricultores. E mais, no estúdio uma entrevista com Gislane Barcelos. O assunto é energia limpa e sustentável e crédito de carbono. Vamos mostrar ainda uma reportagem especial sobre o Porto do Itaqui. No quadro Arte do Mará dessa semana, o talento da cantora e empresária Tássia Campos. Eu sou Mário Porto e o Maranhão no Campo está no ar para todo o Brasil e todo o mundo. A AGED, Agência Estadual de Defesa Agropecuária, intensifica as principais ações como forma preventiva para evitar a entrada e disseminação no estado da gripe aviária. O alerta é nacional, mas as ações já começaram por aqui. Após a confirmação de um caso de gripe aviária no Rio Grande do Sul e investigações no Tocantins, a Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Maranhão, a AGED, intensificou as medidas de prevenção para evitar a entrada e a disseminação do vírus no estado. A gente tem aqui numa granja como essa, desde o início, desde a chegada, você tem barreiras sanitárias, como arcos de desinfecção, pé-dilúvio. Nós vamos até os galpões e nós olhamos nesses galpões, que são todos telados, que é controlado a entrada e saída de pessoas. A gente tem que certificar a origem da ração que vai ser fornecida, a qualidade da água também que é fornecida, é água clorada, com constantes exames para a gente identificar se ela está em condições, está livre de patógenos. Enfim, tem uma série de ações que são verificadas e são implementadas pela granja. O vírus da gripe aviária afeta principalmente as aves, mas pode, em casos raros, atingir humanos. A transmissão ocorre sobretudo pelo contato com aves doentes ou mortas, secreções e fezes contaminadas. Por isso, o trabalho de prevenção começa na base, com a orientação ao pequeno criador e à população. Todo o nosso produto ele é rastreado. Desde a compra dos ovos, que esses ovos vão virar os pintinhos no nosso incubatório, um incubatório registrado também no Ministério da Agricultura. De lá ele é rastreado até as granjas, né, com acompanhamento diário de idade, de mortalidade, de peso. Nós temos fábrica de ração registrada também, então há o controle da fábrica de ração até o estabelecimento, né, e todo esse processo ele é monitorado. A doença pode ter sintomas leves, semelhantes aos da gripe comum, mas também pode provocar complicações respiratórias severas. O acompanhamento médico é essencial em casos suspeitos. Os sinais e sintomas são muito parecidos. Ela é muito letal entre as aves, mas no ser humano a letalidade não é alta. Tem alguns casos relatados de óbito, mas não são grandes, são poucos casos. E a maioria dos casos cursou bem, evolui com um quadro gripal mesmo. A pessoa apresenta aquele quadro arrastado, 4, 5, 6 dias e melhora depois espontaneamente. Existe medicamento, o medicamento é o mesmo que a gente usa para a gripe comum, o oseltamivir, que deve ser iniciado nas primeiras 48 horas. A medicação é um medicamento antiviral, principalmente contra o vírus influenza. Então, se tiver sinal e sintoma, vai ser utilizado o oseltamivir. As ações fazem parte do Plano Nacional de Prevenção da Influenza Aviária e incluem a coleta de material biológico, fiscalização de propriedades e atuação nos escritórios regionais. A gripe aviária é uma ameaça, mas pode ser contida com prevenção, informação e responsabilidade compartilhada. Por isso, muita atenção. As denúncias podem ser feitas pelo site aged.ma.gov.br. Agricultores do povoado de São Brás, município de Ribamar, comemoram a colheita do feijão. Com apoio da AGERP e o governo do estado, este processo coleta dos produtos agrícolas que atingiram o ponto ideal de maturação e faz parte de um momento importante e é crucial para garantir a qualidade e a quantidade da produção, influenciando diretamente na rentabilidade do agricultor. Os agricultores do povoado São Brás, na zona rural de São José de Ribamar, estão só alegria. O motivo do orgulho é a colheita do feijão. Dona Eliane, que vive da agricultura familiar, reconhece que o resultado da safra tem a contribuição direta da Agência Estadual de Pesquisa Agropecuária e Extensão do Maranhão, a AGERP.
É muito importante, porque até então a gente não tinha tanta assistência, né? Então a gente plantava aqui assim, aleatório, né? Cada um do seu jeito. E com a GERP e o apoio do governo do estado, a gente está tendo assistência técnica, está fazendo rotação de culturas, né? Então, para nós é muito bom, porque além da gente aprender, a gente consegue tirar uma boa produção e uma renda, aumentar a nossa renda. As roças agroecológicas são um caminho que tem dado certo. Com o apoio da AGERP e do governo do estado, é garantia de produção de qualidade, que fortalece quem vive no campo e leva comida para a mesa das famílias maranhenses. A gente dá cursos, capacitação, emite documentações, né, para que eles possam acessar os programas sociais, tá? Como PENAI, PA, Compra Local, CONAB, tudo isso a GERP dá o suporte para eles. No nosso quadro de entrevistas de hoje, recebemos para o nosso bate-papo a engenheira de energia Gislane Barcelos. E o assunto de hoje é energia limpa, sustentável e o crédito de carbono. Gislane, seja bem-vinda ao Maranhão no Campo. Obrigada, agradeço pelo convite. Vamos falar um pouquinho de crédito de carbono, então? Vamos falar. As pessoas têm muitas dúvidas sobre isso. Inclusive, eu também tenho muitas dúvidas e as pessoas querem saber, né? O que é, de fato, o crédito de carbono na prática? Tá, vamos lá. O crédito de carbono, hoje no Brasil, a gente tem algumas certificações, né? A gente tem o I-REC, que é o Certificado Internacional do Instituto Totum, e tem a parcela do crédito de carbono, que a gente tira o escopo 1, 2 e 3, né? Dentro do protocolo de Kyoto. Então, vai depender o que o consumidor vai querer tirar desse escopo do carbono. Quando a gente fala de energia elétrica, a gente pode pegar ali o escopo 2 com a certificação de I-REC. Quando você quer aprofundar mais e tirar da tua cadeia, você vai agregar daí um produto mais qualificado que a gente fala que é o crédito de carbono, né? Que vai até o escopo 3 dentro das empresas. Esse produto do crédito de carbono é muito mais procurado para empresas maiores de exportação, né? Porque ele precisa pegar toda essa cadeia produtiva dele. Dentro do Brasil, a gente aí está com várias, ainda em desenvolvimento, né? A gente tem a PL ali no final do ano passado, início desse ano, na parte de regulação que entrou, né? A gente está ainda muitas discussões como é que isso vai funcionar no Brasil, só que fora do país isso já é prática, né? Já é uma realidade. Já é uma realidade, Europa já tem Estados Unidos, já tem outros setores do mundo que já utilizam crédito de carbono. O Brasil em si é a gente tem o território todo aí, a gente fala de energias renováveis. Semana passada eu também estava falando em outro congresso sobre esse ponto. Quanta riqueza a gente tem dentro da parte das renováveis, né? E quanto a gente também tem dentro do território que pode ser aproveitado para esse crédito de carbono. Então, em relação à agro, a gente tem muito espaço para estar trabalhando isso, como a indústria também, né? Então, hoje tem que entender qual consumidor que vai querer esse crédito. É um crédito mais caro, né? A gente fala que ele equivale a 60, 70 dólares, dependendo da região, né? E dependendo desse tempo que ele vai estar lá contratando, versus uma certificação do I-REC, que a gente fala de R$1,80, R$2, dependendo do certificado que ele vai estar comprando, né? Uma coisa curiosa é como é a métrica para medir isso, né? O que eles chamam de a pegada, né, do carbono. O carbono, ele tem uma tonelada que a gente vai estar calculando. Então, tem que entender, de fato, qual é o consumo. Como é que eu vou falar? Um relatório muito mais complexo dentro da empresa. E para seguir essa governança, a gente agora tem, né, a regulação do R1, R2, dentro desses relatórios de sustentabilidade dentro das empresas, que precisam calcular quanto está gerando para quanto tem que fazer esse impacto. Quando a gente fala de energia elétrica, a gente fala em megawatt-hora utilizado. Então, primeiro a empresa consome, exemplo, 2024, as empresas utilizaram a energia e em 2025 agora elas estão aposentando aquele consumo. E aí sim é feito o cálculo de quanto megawatt-hora ou quanto em toneladas de carbono vai ser reduzido, né? Você teve a oportunidade de conhecer a Companhia Siderúrgica Nacional, Volta Redonda? Ainda não. Ainda não, porque Volta Redonda e Barra Mansa, você imagina a emissão de poluentes ali, né?
Eu morei em Barra Mansa, bem do lado, as cidades são grudadas, e Volta Redonda trabalhou nesses últimos 25 anos no reflorestamento. Então hoje a cidade está toda cheia de árvores, plantaram milhares de árvores para tentar compensar. É a compensação, né? E a cidade de Cubatão, em São Paulo também, né? A Cubatão Cubatão, em São Paulo, era a cidade mais poluída do Brasil, né? Mas parece que eles começaram também a fazer o dever de casa. Eles fazem esse movimento tanto local quanto outras regiões, porque dependendo você não consegue fazer no impacto local, mas você fazendo em outra região, isso contabiliza, né? Eu também sou, além de engenheira, eu sou técnica ambiental. Fiz a minha carreira na parte de sustentabilidade com a energia elétrica por causa disso. Uma tem que compensar a outra de como a gente vai reduzir a pegada. Nessas empresas, elas já têm outras ideias além da sustentabilidade do crédito de carbono, né? A redução da pegada, a parte social é muito atrelada, porque você tem um impacto local ali que tem que melhorar, né? Então, a gente tem várias ações também dentro do relatório gerencial de impacto daquela empresa, as ações, e além disso, o impacto verde, né? Ela está ali tratando a empresa dela para, um financiamento verde, redução de taxas, então tudo no final do dia vai contemplar para ela financeiramente também. Ela vai ter um marketing verde, mas ela também tem uma pegada financeira mais barata, né, para ela. E em outros aspectos, a gente está falando de empresas também de siderurgia que fazem o aço verde. Elas já estão buscando isso, né? De fazer o processo delas de reduzir o carbono ali, ou outras tecnologias que estão entrando, né? O hidrogênio, ter alguma composição que elas possam estar fazendo, utilizar de vez um forno, alguma outra técnica. Então, hoje as empresas, essas de alto impacto, elas buscam outras soluções de tecnologia interna no processo. E as grandes empresas que quiserem continuar sendo grandes empresas precisam pensar verde. Precisam, elas já estão. Elas já estão. Então, esses grandes consumidores que você puder imaginar, a linha de produção delas já está tendo essa pegada. Tanto que a maioria já contrata no Mercado Livre, né, de energia, a sua parcela lá com a energia verde, e o que elas não conseguem fazer essa certificação, elas compram os certificados, né? Aqui no Maranhão, quais empresas que você conhece que já estão respirando esse oxigênio? Não posso dar nomes. Não pode dar nomes ainda. Não posso dar nomes, né? Mas grandes empresas daqui já fazem esse movimento do Mercado Livre e de certificação, porque precisa ter na norma internacional, na entrega desses produtos. Para quem está nos assistindo, imagina produtores do agronegócio, da agroindústria, produtores de um modo geral, que querem pensar mais verde, que querem conhecer mais sobre o crédito de carbono, como isso funciona na prática, como encontrar mais informações? Então, assim, hoje a gente tem esse mercado aumentou, então você consegue ver grandes empresas já fazendo esse movimento, né? As empresas, os consumidores que querem fazer esse movimento. Tem vários sites, Instituto Totum, né, dentro da internet, onde você consegue ver lá I-REC Brasil, I-REC do Instituto Totum Internacional, crédito de carbono. Buscar uma pessoa especializada, né, que conheça esse mercado para estar te auxiliando, porque o crédito de carbono ele é um pouco mais delicado no que você tem que tratar. No I-REC é um pouco mais simples, mas sempre tem que ter uma pessoa para te dar essa ajuda. Porque tem que entender o que o consumidor precisa. Se é uma fazenda, né? Quantos hectares? Qual é o ativo dele hoje lá? É pecuária? Não, é soja? Qual é a emissão? O que ele precisa trazer? E a parte da energia, se ele pode vir para o Mercado Livre, porque agora a gente também está tendo semana passada a gente teve uma MP do setor elétrico de abertura já a partir do ano que vem, né, de 26, metade do ano, para os consumidores. Então a gente vai ter uma primeira leva para consumidores de definição lá de categoria e 27 para o mercado todo. Então essas empresas vão conseguir comprar sua energia e certificar ela renovável. E a gente está vendo uma mudança de mentalidade, né? A gente está vendo uma quebra de paradigmas, estamos realmente no pós-milênio, então tem que se pensar mais assim,
com sustentabilidade, com mais inteligência ambiental, uma educação que já começa de berço nas escolas, já vai passando de pai para filho. Você vê hoje como cresceu, por exemplo, aqui no Maranhão, a energia solar. Energia solar é uma energia renovável, as eólicas também. Então, a tendência é crescer cada vez mais. Do setor de energia, sim, né? Eu estou há 12 anos no setor elétrico, então lá atrás, quando a gente falava da parte da solar, todo mundo, não, isso daí não vai vingar, é muito caro as placas. A gente já vê que já caiu, né? Então, onde a energia não consegue chegar, que é final de linha, ou intermitente de rede, você consegue colocar a parte de sistema solar, né? Então, ou aquecimento de água, ou de geração de energia. Eu estou mais perto de uma rede, eu consigo ir para o Mercado Livre. Isso é um transitório, vem crescendo. Se a gente for falar de sustentabilidade há 3, 4 anos atrás, o público não buscava certificação. Porque não era uma coisa, nossa, estou indo ali, vou buscar essa parte verde. Não era. Isso começou recentemente. Porque os impactos, sim, a gente tem o efeito estufa, tá? A gente vem falando isso desde a COP de 92 e antes. O pessoal, não, vou desmatar, vou continuar fazendo produtos, né, com alto impacto. Reduziu. Reduziu completamente assim, a visão dentro do empresário de, opa, eu preciso fazer a minha marca. E se você for ver as gerações atuais, elas não compram mais de uma empresa que tem um impacto grande. Hoje, os atuais consumidores olham, opa, da onde vem essa empresa? O que ela está fazendo? Eu, pelo menos, faço isso. Tudo bem, eu sou do ramo, eu sou do mercado, mas se você olhar os jovens de hoje, eles têm outra pegada mais sustentável. Da onde é o tecido, da onde vem aquele plástico. Então, as empresas começaram a se adequar. De uns 3 anos para cá, eu comecei a ver esse aumento da parte de certificação de mercado. E aí você vê, por exemplo, o crescimento avassalador no consumo de carros elétricos. Também. Não tem combustão, não polui, né? Então, é uma tendência que a gente está vivendo e provavelmente... Não tem mais volta. Não tem mais volta. Não então, tem mais volta. Essa nova geração, eles vão buscar pesquisar se as empresas realmente pensam verde, se tem esses valores, né, no seu ativo. Isso. E até a gente tem um bom exemplo que eu trago sempre, a Heineken, né? A Heineken, ela tem, ela tem energia renovável e ela também tem parques solares. E toda a cadeia dela, ela quer que todo mundo esteja descarbonizando. Então, aquela pessoa que tem um bar, que recebe Heineken, ela tem também aquela pegada sustentável. Esses caminhões elétricos, de como chega, né? Tem Mercado Livre, tem a própria Heineken, tem a Ambev, tem várias empresas ali que fazem já esse movimento de mobilidade elétrica. Mobilidade hoje no Brasil está um pouco atrasado, está mais lento, mas ele vai ficar, não tem mais volta. É como a gente vai construir a parte do setor para as malhas, né? De ter baterias, carregadores, os carros de antigamente elétrico versus de agora, a potência aumentou demais. O calcanhar de Aquiles que eu falo é bateria, né? Só que a gente é o maior produtor do mundo de nióbio. Se a gente tivesse nióbio atrelado ali, uma nova tecnologia, nióbio é um componente da bateria que dura muito mais. Então, como fazer isso? O Brasil tem muita fonte, tanto renovável, como a parte de equipamento, de tudo nosso. Se a gente colocar isso e ir para frente, é um potencial muito grande que o mundo sabe. Sem dúvida, e deve ser pauta na COP 2025 em Belém. Né? Nem me fale, quero estar lá, porque tudo que a gente vê de trajetórias, de movimento, esse ano na COP vai ser discutido, né? Uau! Que honra falar com você, viu, Eu que agradeço. Barcelos. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Foi tão esclarecedor, viu, pessoal? Repliquem esse programa e essa entrevista. Nós vamos a um rápido intervalo e, a seguir, veja uma reportagem especial sobre o Porto do Itaqui. No quadro Arte do Mará de hoje, nós vamos mostrar os dons da cantora e empresária Tássia Campos. É só um instante.
Estamos de volta. O Porto do Itaqui é um diferencial estratégico do Maranhão e integra o maior complexo portuário em movimentação de carga do país e tem sido destino logístico de boa parte da produção do corredor Centro-Norte Brasil Central. São mais de 20 milhões de hectares de área de influência servidos por rodovias estaduais e federais a partir da BR-135 e mais de 2.000 quilômetros de ferrovias. Acompanhe agora uma reportagem especial sobre o Porto do Itaqui. Em 2024, a movimentação de soja no Porto do Itaqui alcançou 13,74 milhões de toneladas, o maior volume já registrado. Resultado da expansão do cultivo de grãos na região sul do Maranhão, especialmente no município de Balsas, responsável por 75% da produção de todo o estado. Para 2025, o Itaqui projeta movimentar 35 milhões de toneladas, expectativa impulsionada também pelas previsões de super safra de soja. A cidade de Balsas consagrou o Maranhão como um dos maiores exportadores de grãos do Brasil. Daqui a produção sai para diversos países do mundo, como a China, por exemplo. Neste período, estamos naquilo que os produtores chamam de entre-safra. Dão uma pausa na produção da soja e já entram na colheita de outros grãos, como milho e feijão, que também são comercializados para fora do Brasil. Gera muito emprego, né? Bastante renda. E é o que tem ajudado na família? É o que ajuda a nossa família, isso aí. O crescimento do setor foi mais uma vez destaque na Feira Agrobalsas, a maior vitrine do agronegócio do Maranhão. No encontro com os grandes produtores, o governador Carlos Brandão destacou o potencial agrícola da região sul, que tem influenciado diretamente no desenvolvimento de todo o estado. A gente tem investido, a gente tem marcado presença para ouvir os produtores. Hoje tivemos uma grande reunião com os produtores rurais para a gente discutir taxas, certo, do transporte do grãos. Hoje a gente reduziu a taxa e isso vai favorecer, certo, os produtores rurais que estão no momento de dificuldade por conta da escassez de chuva. Os investimentos nos municípios do Polo Agrícola do Maranhão têm sido acompanhados de perto pelo secretário de Assuntos Municipalistas, Orleans Brandão. O trabalho de escuta, desenvolvido pelo secretário junto aos municípios, trouxe resultados. O governo apresentou um pacote de obras que vão impactar de forma positiva nas atividades da agricultura e pecuária no município de Balsas e regiões vizinhas. O governo do estado é parceiro do agronegócio, é parceiro da pecuária, é parceiro dos produtores, do pequeno, do médio, do grande, em todo o estado do Maranhão. E assim a gente vai seguir, porque a gente acredita que no agro é um grande braço de geração de emprego, de geração de renda para todo o estado do Maranhão. O Boletim Logístico de abril de 2025, divulgado pela Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, aponta que a exportação de soja pelo Maranhão alcançou somente no mês de março deste ano quase 465 mil toneladas, um crescimento significativo se comparado com o mesmo período de 2024. E com tendência de expansão nessa exportação. Com o grande dinamismo da produção no estado, com a grande performance do Porto do Itaqui, do terminal graneleiro, das melhorias das vias de acesso da zona de produção ao Porto do Itaqui, estão em constante revisões. A tendência é o porto se estruturar cada vez mais e os produtores terem esse canal de escoamento mais adequado para exportação. Ainda de acordo com a CONAB, o Porto do Itaqui registrou em março deste ano o melhor cenário em movimentação de cargas. Foram movimentados 3,293 milhões de toneladas, superando as expectativas. O Porto do Itaqui é o importante ponto de escoamento da soja para o Arco Norte, fundamental corredor logístico para a exportação de grãos e outros produtos do Norte e Nordeste brasileiros para o mercado internacional. A maior parte do que é produzido nos grandes polos agrícolas maranhenses e da região Matopiba, que engloba ainda os estados do Tocantins, Piauí e Bahia, chega a outros países pelo porto. O Porto do Itaqui, dentro desse cenário, ele é o principal do Porto do Arco Norte, né? Então, vou trazer um dado para você. Em 2023, esses portos do Arco Norte superaram em movimentação os portos do Arco Sul. E o Itaqui foi o que mais potencializou isso. Para se ter uma ideia, em 10 anos de operação, o terminal de grãos do Itaqui movimentou 84,3 milhões de toneladas de soja, milho e farelo de soja,
consolidando o Itaqui como um dos principais corredores de exportação de grãos do Brasil. É um negócio que realmente tem uma modalidade formada, tem uma estrutura a ser desenvolvida e a gente só tem a crescer no estado do Maranhão. E eu posso dizer com toda certeza, dentro do planejamento estratégico do Porto, é uma condição que está em primeiro lugar, não só no operador, não só no atravessador, não só nos arrendatários, mas principalmente no governo do estado. Agora, o governo do Maranhão, por meio da administração portuária, está construindo o Berço 98, projeto de expansão que deve acompanhar o crescimento da produção agrícola do Maranhão e de toda a Matopiba. Com a obra, serão 10 pontos de atracação de navios. Com mais berços, com mais capacidade de embarcar grãos, nós vamos poder ser muito mais competitivo e vamos também poder embarcar os outros produtos, o farelo de soja, o DDG, vão poder embarcar mais milho, vão poder exportar sorgo. Quer dizer, abre-se um leque muito maior de negócios a partir de termos mais terminais, termos mais berços para navios. Estamos em plena área de construção do Berço 98, o novo berço de atracação do Porto do Itaqui, utilizando os EPIs necessários para a segurança da equipe, porque aqui as atividades não param. A expectativa, segundo a EMAP, é que as obras sejam entregues no segundo semestre de 2026. E ainda, segundo a empresa de administração portuária, o Berço 98 deve aumentar em mais de 8 milhões de toneladas por ano a capacidade de exportação pelo Porto do Itaqui, o que deve também influenciar positivamente no agronegócio maranhense. Este é um marco para a infraestrutura portuária do Maranhão. A soja ainda é a principal commodity de exportação, com mais de 1 milhão de toneladas em granéis sólidos no Maranhão. O mercado chinês lidera os destinos das exportações. Em 2024, a China foi responsável pelo consumo de 71,3% da soja exportada pelo Maranhão. Em seguida, vem os Estados Unidos e o Canadá. A maioria da soja nossa aqui ela é exportada, muito pouco ela é consumida internamente. O Brasil é o maior exportador, o maior produtor de soja do mundo, é o maior exportador de soja do mundo. Vai continuar sendo, né? A China aí como um grande comprador do nosso grão e nós como um grande exportador, essa realidade ela vai continuar durante muitos e muitos anos. Enquanto as obras do Berço 98 acontecem, mais uma carga de grãos é despejada no navio. A movimentação de grãos não para, segue o ritmo da produção dos nossos campos agrícolas. E o porto é porta de saída das sementes plantadas em solos férteis no Maranhão, que trazem boas colheitas para o desenvolvimento econômico de todo o Brasil. No quadro Arte do Mará de hoje, você vai conhecer o talento e os dons da cantora Tássia Campos. Nascida e criada no bairro da Liberdade, na capital, ela é uma artista que começou a cantar bem cedo, aos 15 anos. Além da música, Tássia tem apostado em outra paixão, a culinária. Uma voz que encanta e celebra a música. Flor não é flor, mas eu te dou meu... Esta é Tássia Campos, maranhense de voz delicada, suave e perfeitamente modulada. Nascida e criada em um dos maiores berços culturais de São Luís, o bairro Liberdade, Tássia começou sua jornada na música aos 15 anos. A
música é meu ópio, né? Ela que me tira do meu lugar, do lugar comum, né? Me tira do que é óbvio, me tira do... Eu acho que não dá para viver sem música, mesmo fazendo outras milhões de coisas. Eu acho que esse ser artista, esse ser cantor, ele tá em mim, sou eu, é essa que sou eu. Sua trilha sonora tem a música popular brasileira como referência, e o talento lapidado ao longo do tempo levou Tássia ao reconhecimento, com convites para dividir o palco com grandes nomes da música. Fazer música, estar cantando nesse ofício é onde eu me sinto bem pequenininha, que eu me sinto, como é que eu digo? Eu desapareço, sabe? Então, para mim, pouco importa que lugar que eu estou. O que importa é que eu esteja fazendo. Atualmente, Tássia Campos deu uma parada na carreira musical para investir no lado empresária. Ela é dona desse bistrô que fica localizado no centro de São Luís. Isso não significa que ela deixou a música de lado, até porque a música faz parte de Tássia, assim como Tássia faz parte da música. Se for preciso, eu repito, porque hoje eu vou fazer, ao meu jeito eu vou fazer, um samba sobre o infinito. Recentemente, ela conquistou as redes sociais ao viralizar cantando uma música de Belchior, de avental, em frente ao seu bistrô. Uma artista completa, talento na música, na culinária e, acima de tudo, uma alma genuinamente maranhense. Quando a gente é artista, a gente tem um vínculo, né, com o nosso fazer artístico, e é difícil de simplesmente abrir mão dele, né? Eu vou abrir mão de ser cantora. Não tem como. Então, o que eu faço hoje? Eu faço o que eu quero. E isso é uma coisa muito importante, porque eu demorei muitos anos para ter essa consciência de fazer o que eu quero fazer, né? Como pessoa, isso se estende para Tássia cantora. Então, eu sempre tenho isso comigo. Hoje eu faço o que eu gosto e o que eu quero. Então, se vocês me virem cantando em algum lugar, pessoal, é porque eu quero demais estar ali. Nos espera, por favor, mais uma vez, recomeçar. Maranhão no Campo de hoje fica por aqui. Lembrando que todo sábado às 8 horas da manhã nós temos um encontro marcado aqui na TV Assembleia, canal 9.2 e também pelas nossas redes sociais. Muitíssimo obrigado pela audiência fiel e multiplicadora. Um forte abraço para você, força sempre e nunca se esqueça que o impossível é quase sempre o que não se tentou. Vamos continuar pensando verde. Grande abraço e até mais.